E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre com muita informação. Estamos recebendo alguém muito especial que vai abordar um tema assim que vai ser útil, né, doutora, para muita gente. Mas primeiro eu quero te agradecer, doutora Ana Cláudia Nunes, oftalmologista, que está pela primeira vez aqui no Elga e Você, e nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu que agradeço o convite, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para informar para o pessoal e vamos deixar a conversa rolar, né? Com certeza. Doutora, aproveitando a descontração, você é oftalmologista. Isso. Porém, você tem outras especialidades. Exatamente. O que me chamou muita atenção, porque hoje, no caso da medicina, também os cirurgiões dentistas, então eles deram uma ampliada nessas especialidades. Eu percebi que isso foi uma tendência que aconteceu há pouco tempo. E a doutora também transita muito bem aí, se especializando em várias áreas, né? Vamos falar um pouquinho da sua especialidade em relação à tricologia? Vamos! Eu costumo dizer para todos os meus pacientes que a medicina está em constante evolução. Todo dia é um artigo novo que sai, uma informação nova que sai. Então, a gente não pode viver num mundo só aquilo que a gente se formou, se especializou e não. A gente Era tem tudo muito, né, rotulado, né, agora travado. Não, agora... E meu pai é médico também, então é de família. E aí ele me ensinou, Ana Cláudia, você tem que estudar todos os dias para sempre oferecer o melhor para os seus pacientes, que eu tenho certeza que eles vão ficar mais encantados ainda com os resultados que você proporciona. Seu pai é especialista em que área? Ele é ginecologista obstetra. Dr. Marcondes? Marcondes. Sim. E aí ele falou, Ana, estuda, vai sempre buscando se atualizando. Conhecimento. Exatamente. E a parte de oftalmo é uma parte muito minuciosa, tem que ter muita destreza nas mãos, e isso não diferencia na parte de tricologia, que é o transplante capilar. O que te chamou a atenção na tricologia? Exatamente isso, a minuciosidade do procedimento, da cirurgia, a técnica cirúrgica e o resultado, que é muito natural. Além de que meu pai já foi calvo. E aí eu falei, não, vamos buscar. E muitos Está pacientes... explicado, então chamou sua atenção. Chamou minha atenção. E querendo ou não, eu realizo também a parte de rejuvenescimento facial. Olha que legal. Tanto de mulheres quanto de homens. E eu tava sentindo que tava precisando de algo a mais para os homens, né? Querendo ou não, um paciente que ele é calvo, quando ele implanta o cabelo... É outra realidade, fica doutora. Muito mais jovem, exatamente. Rejuvenesce muitos anos, muito, isso é verdade. Fica muito mais jovem, fica mais bonito, além de melhorar 100% a autoestima, né? Com que certeza. Isso é o principal, a autoestima faz parte da saúde. Mexe, né, com o seu dia a dia, sua autoconfiança, exatamente. Em vários âmbitos da sua vida, do seu dia a dia, você melhora com toda certeza. Exatamente. E assim, o transplante capilar não é, quero fazer, vou fazer e pronto, não. Tem que ter uma indicação médica correta. Então não é assim? Todo mundo pode fazer, não? Não. Olha só! Exatamente. Tem que passar por uma avaliação prévia, fazer exames laboratoriais, fazer tudo certinho para o paciente ter um bom resultado. Primeiro, a gente tem que alinhar as expectativas com o paciente, né? Porque a expectativa é algo realmente que é muito grande da parte de quem busca esse procedimento, exatamente. Né? E o que a gente não quer é deixar o paciente frustrado. Sim. Isso não faz parte do procedimento estético, tanto da tricologia, quanto da medicina facial, da medicina em si. Ninguém quer isso, né? A frustração. A gente quer se comprometer com o paciente para buscar os melhores resultados. Então, o paciente chega até ao seu consultório, doutora. Daí você vai lá, pede uma lista de exames. É isso, para saber se ele tem indicação ou não. Exatamente. Aí, às vezes, ou o cardiologista barra, ou acontece alguma coisinha e não pode. Porque existem, sim, várias contraindicações para transplante capilar. É uma cirurgia normal, assim? É uma cirurgia minimamente invasiva. Uma cirurgia simples, demorada e muito cautelosa. Por isso que, querendo ou não, a gente associa um pouquinho a parte de oftalmologia, que é uma coisa minuciosa, com a parte de transplante capilar, que também é muito minucioso, que a gente retira folículo. Fio por fio? Exatamente. Doutora, qual que é a média de tempo, assim? Em média, de 6 a 12 horas de cirurgia. Demora muito, mas é muito satisfatório. Sim. Eu adoro operar, graças a Deus, sempre deu tudo certo, então... Na realidade, você, você
implanta, como é que diz? É a raiz? É o folículo? Isso. Primeiro a gente avalia Sim. a área doadora na região occipital, que é a região da nuca, e avalia também a área receptora, que pode ser tanto a área da calvície, né, tanto a sobrancelha ou a barba. Exatamente. Mulheres também podem implantar na sobrancelha, homens que têm a barba um pouquinho falha podem implantar nessa região. Os homens que têm aquele sonho de ter a barba fechada, então já tem solução. E é mais simples ainda, a barba, a sobrancelha é mais simples ainda do que o transplante capilar em si. Que maravilha. Porque é mais rápido, o resultado, o pós-operatório é mais tranquilo, por ser uma cirurgia um pouquinho menor. Olha, eu tive a oportunidade de alguns amigos próximos terem se submetido ao procedimento. É bem delicado, né? É super delicado, Sim. Precisa de uma boa orientação pós-operatória e pré-operatória, porque é uma cirurgia bem sanguinolenta. Mexe com a autoestima também, a pessoa assim, tem que... tem que tirar todo o cabelo, né? A gente faz a técnica de raspar a cabeça, né? Sim. Ou também, outra novidade para você, pacientes que têm a área doadora um pouco falha, que é a nuca, a gente pode tirar da região corporal para implantar no cabelo. Está todo mundo aí fazendo o procedimento para não ter pelos, né? Exatamente. Então, quem é calvo, ó, dá uma segurada, não faz o laser para poder usar, quem sabe pode usar na cabeça, né? Adorei, doutora. Olha, quais os casos que tem algum impedimento para a realização fora da questão, lógico, física, para uma avaliação, tem algum problema cardíaco, porque é uma cirurgia, mas qualquer problema na região que vai ser implantada pode acontecer? Infecções ativas na região que ou a gente vai retirar ou na região que nós vamos implantar. Como que eu posso dizer outra situação? Estado de queloide, aquela cicatrização ruim, não tem como fazer, ali. Não tem como implantar, a gente pode ter um resultado um pouco ruim. Pacientes que têm o exame de sangue alterado, a questão hormonal, a Você precisa fazer um tratamento antes de fazer a cirurgia. Testosterona muito exacerbada, a gente evita, porque a testosterona ela é a causa da queda de cabelo, porque exatamente, tem toda uma ciência por trás disso, que a testosterona, ela se transforma em dehidrotestosterona e querendo ou não, aí faz o cabelo cair. E existe no caso daí, iria implantar o cabelo e ia cair novamente. Então, se tiver o exame laboratorial muito exacerbado, isso pode acontecer sim. Até mesmo uma simples glicemia. Se você tem a glicemia, que é o açúcar muito alto ou muito baixo, isso também altera um pouco o resultado. Aí por isso que é importante estar tudo certinho para ele poder ter um resultado bem legal. E como é que funciona? Precisa ser em etapas? Você consegue fazer aquele... porque eu já conversei com algumas pessoas, eles falam, olha, eu vou precisar fazer 2, 3 vezes. Exatamente, porque o grau de calvície, ela varia. Nós temos do grau 1 até o grau 7. Tem vários tipos de grau. Sim. E aí, querendo ou não, tem pacientes que têm um grau um pouco mais avançado e eu explico, ó, é necessário mais de uma sessão. Eu falo para o paciente que o intervalo entre uma sessão e outra é em média de 1 ano, não é tão rápido assim. E aí fica tudo certo, aí eles compreendem, igual eu te falei, a consulta ambulatorial, a gente alinha as expectativas para ele não achar que de primeira já vai ter um bom resultado, aquele paciente que é muito calvo, né, no caso. Entendi, e com certeza, como eu sempre falo, ele quer sair cabeludo, né, doutora? Pois é, não quer saber, quer sair cabeludo de lá. Doutora, tem mais uma dúvida, eu já te perguntei em relação à quantidade de vezes, né, que pode fazer. E o procedimento, você faz a implantação e quais são os cuidados posterior? Então, os cuidados posteriores é atividade física, evitar por mais ou menos uns 3 dias. Não pode fazer atividade física? Quanto tempo? Evitar. 3 dias mais ou menos no mínimo. Lógico, só aquele período. Depende de cada caso, né? Entendi. Cada caso é uma situação. Pacientes que fazem... que tem muita implantação folicular na área da calvície, que tem uma área receptora muito maior, a gente fala para eles ficarem uns 5 dias sem fazer atividade física, sem receber a luz solar, não pode usar boné de imediato, tudo isso, tem que fazer a lavagem correta. Eu lembro que tem uma lavagem especial, que tem que fazer uma massagem, não é verdade? Isso. No pós-operatório imediato, o paciente ele já sai orientado lá da clínica, ele já sabe como ele tem que lavar o couro cabeludo, tudo certinho, porque
Por exemplo, ele fez a cirurgia. A primeira lavada é lá junto conosco. Nós fazemos a lavada e ensinamos para ele como tem que fazer o procedimento subsequente. Faz o implante, daí ele retorna logo em seguida. Logo em seguida, no dia seguinte ou 2 dias após. Sim. E nós fazemos a lavagem do couro cabeludo, né? Para ensinar como faz a higiene certinho, qual tipo de shampoo ele tem que usar, quais medicações personalizadas, né? Ele tem que usar para ter um bom resultado. Tudo. Esse procedimento, doutora, ele tudo no início, né, quando você começa a ter contato com as primeiras pessoas que se utilizaram do procedimento, todo mundo fala, olha, não é barato. Ele caiu um pouquinho esse valor ou continua a mesma média? Existe alguma modernização de tecnologia que torna mais acessível o procedimento? Então, muito pelo contrário, com relação à tecnologia de tornar mais acessível, Sim. né? Nós temos uma tecnologia, eu não tenho tecnologia, mas existe uma tecnologia, né, um robô que ele faz a retirada dos folículos, porque querendo ou não, eu costumo dizer para os pacientes que é um trabalho artesanal, né? Sim. É muito minucioso, nós retiramos folículo por folículo, implantamos... Retira e implanta ao mesmo tempo? Não, a gente retira, armazena e na mesma sessão a gente implanta. Entendi. Então, tudo é feito de uma forma bem minuciosa e existe o robô que faz a extração do folículo. Só que eu prefiro muito mais confia muito mais no ser humano. No ser humano, né? No ser humano, porque, igual você falou, é tudo muito novo. Entendi. A área de tricologia é uma área muito nova, tem muitas tecnologias que estão por vir. Só esse robô é a única novidade. Sim. Só que no país tem pouquíssimos, quase não existe mesmo. Então, a gente talvez por essa a identificação dos médicos profissionais que fazem o procedimento preferirem fazer artesanalmente, exatamente, né? Achar que é mais efetivo. Querendo ou não, na hora que a gente implanta o folículo, a gente implanta da forma tem tudo a ver, angulação, a hairline que a gente chama, que é a parte anterior da fronte da testa, como vai ser o desenho, porque querendo ou não... Porque tem essa possibilidade de você escolher o desenho mesmo? Tem. Que falam, olha, eu quero diminuir a testa. Exatamente, acontece, principalmente para mulheres, né? Sim. Que falam, não, doutora, você vê que ela tem realmente a região da testa um pouquinho maior. A testa é um pouquinho grande. Exato. Olha só que maravilhoso isso, excelente. doutora. E aí a gente faz, coloca uns 2 centímetros, mas querendo ou não, a gente tem que fazer a medição dos terços da face para ver se realmente esse paciente pode ser submetido à cirurgia para diminuição da região da fronte, da testa, né? Doutora, eu sei que tricologia amplia muito mais só que Sim. transplante. São vários problemas que, infelizmente, estão deixando mulheres, principalmente, com Sim. procedimentos que fazem no cabelo carecas, né? O cabelo tá caindo muito. Então, eu quero falar muito mais. Podemos? Podemos. Nós vamos dar aquela paradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta recebendo hoje a doutora Ana Cláudia Nunes, olha, que está dando uma aula aí sobre esse procedimento, doutora, que eu sei o quanto isso é importante, representa para muitos homens e mulheres que têm problema de queda de cabelo, de estar... Tem mulheres que estão praticamente carecas também, né, doutora? Eu acredito que a doutora deve ter uma demanda muito grande no seu consultório. Sim, principalmente tem muitas pacientes procurando a nossa clínica devido ao Covid, né? O pós-Covid. Doutora, exatamente. Realmente eu ouvi muito falar, então procede esse problema, essa relação de Covid e queda de cabelo. Existe, né, a relação, só que como o Covid é tudo muito novo, a tricologia, tudo que aborda a área capilar é tudo muito nova, não tem não fala assim, não, é tal enzima que se encaixa X enzima, não se sabe ainda em que região que isso consegue afetar a parte capilar, né? E também é cada indivíduo, né, doutora? Exatamente. Tem uns indivíduos que acontecem, outro não. É muito relativo. Tem alguns pacientes que têm essa queda capilar pós-Covid, aí a gente faz o exame de sangue, o exame de rotina para ver se tem alguma coisa alterada. E geralmente não tem nada alterado no exame de sangue. E aí a gente trata com alguns... não só polivitamínicos, né? Algumas medicações individualizadas para cada paciente para ver como que vai ser
a evolução do quadro, né? Vai ver se o cabelo ele vai nascer novamente, se é uma queda mais focalizada, se é uma queda mais descentralizada. Então, a gente avalia tudo isso, porque cada caso realmente é um caso diferente. E chega ao ponto, assim, de precisar de transplante? Não, porque a queda realmente é bem minuciosa, é Ai, bem que pouquinho. bom, que notícia boa, doutora. Porque assusta, né? Eu vi Exatamente. muitas pessoas reclamarem dessa queda de cabelo pós-Covid. Existe muito, né? E é diferente. A queda pós-Covid é diferente da doença da alopecia androgenética, que é a doença que a gente mais indica o transplante capilar, né? Sim. No caso do pós-Covid, a gente não indica. A gente indica algumas mesoterapias, que são aplicações de alguns produtos na região do couro cabeludo, ou com agulha, ou em forma de microagulhamento, associado com a medicação oral que a gente prescreve para o paciente usar em casa. Doutora, então o transplante ele é o último recurso? Ele é o último recurso. Existem outros tratamentos que têm eficácia? Exatamente. Ele volta a crescer o cabelo na região? Sim, depende de cada paciente com relação. Por exemplo, o Covid é uma coisa, a alopecia androgenética, que é uma doença, é outra. Sim. A alopecia, ela tem vários tipos de grau, né? Tem grau 1 ao grau 7. E nesse caso, a gente indica o transplante. No caso do pós-Covid, não indicamos. Entendi. Tipo, com alguns tratamentos ele volta a crescer. Assim, a alopecia androgenética, se tem um quadro, né, um grau mais suave, um grau 1 ao grau 3, mais ou menos no máximo, às vezes a gente consegue entrar com mesoterapia capilar, que é a aplicação de produtos no couro cabeludo, ou medicação oral. Sim. Mas quando é um grau muito avançado, um paciente bem mais velho, que você vê que realmente é irreversível, aí sim a gente já vai para o transplante. Direto para o transplante. Até mesmo perguntam para mim, doutora, tem alguma idade, né, mínima para fazer o transplante? Não existe uma idade mínima, porque tem muitos pacientes que vão até a clínica com 20 anos. É verdade. Que já estão... homens jovens que você vê lá já está assim, calvo e ficando careca e caindo o cabelo. Exatamente. Pacientes com 20 anos que não tem mais o que fazer. Não tem como fazer uma mesoterapia capilar, que é a aplicação de produtos. E aí a gente já indica o transplante capilar para ele fazer. Doutora, e é para a vida toda? Exatamente. O que acontece? O transplante capilar, como a gente retira folículos da região da nuca, ele vai junto com um código genético para a região da calvície, e esse código genético, ele faz com que o cabelo não caia. Por isso que é um procedimento que é para a vida toda. Então, nunca mais vai cair. É meu mesmo, né? Meu, exatamente. Nunca mais vai cair, vai ficar ali porque tem o código genético. Olha, que maravilha, né? Você realmente é um investimento. Lógico que tem que ter cuidados, como você tem. É a mesma coisa, a vida normal? Depois? Vida ou tem normal. algum shampoo próprio? Por algo... um ano pós-cirurgia, nós acompanhamos o paciente de perto. Eu indico alguns procedimentos na clínica para ele fazer, para ter um bom resultado, até para acompanhar de perto. Porque, por exemplo, eu já tive pacientes que fizeram transplante capilar e tiveram Covid. Imagina só. Então, a gente tem que cuidar de perto, porque mesmo a gente implantando o cabelo, ele cai, mas fazendo a mesoterapia, ele volta. Sim. Então, tem que ter o cuidado de pertinho mesmo para ter um resultado bem bacana. Lógico, então no primeiro ano é aquele acompanhamento mais próximo. Mais próximo, exatamente. Entendi. Doutora, eu ouço falar assim de muitas mulheres, principalmente acontece com mulheres, apesar de que os homens hoje se utilizam de vários procedimentos, como alisamento, e que vieram assim sendo muito questionados em relação aos produtos, como formol, e que deixou muita gente nessa situação de queda de cabelo. Isso procede? Recebe alguma demanda nesse sentido e o que fazer? Bom, primeiro, né, a gente sabe que o formol ele não é autorizado para fazer o alisamento capilar. Continua usando, doutora? Tem gente que ainda continua usando, né? Muitos casos. Por isso que a gente já acompanha de perto. Querendo ou não, o alisamento ele dura por um certo tempo, porque querendo ou não, a raiz do nosso cabelo ele cresce 1 centímetro a cada mês. Sim. Então, querendo ou não, a raiz... a gente já fala, olha, não faz o retoque, não faz mais o alisamento, porque o formol não faz bem pro couro cabeludo e para a unidade folicular, que é o cabelo, né? E aí, querendo ou não, a gente trata o paciente com as mesoterapias, igual eu te falei,
E aí o cabelo cresce, aí fica tudo certo. Então é reversível. Exato, é reversível. E acontece mesmo de chegar a casos assim, realmente... Acontece bastante, já tive vários casos, inclusive... As mulheres desesperadas estão ficando careca. É triste, de cabelo cair, de ficar curtinho, bem chanelzinho e ela, não, o que eu faço? Eu quero que cresça mais rápido. Aí a gente passa as medicações, faz tudo certinho, o acompanhamento certinho para crescer mais rápido. Que bom que é reversível. Exatamente. Doutora, além de fatores externos que nós mesmos provocamos, existe várias patologias, né, como estresse, várias situações que você se encontra que ocasiona a queda de cabelo. Exatamente, o cigarro, o estresse, olha só, alimentação, questão hormonal, tudo isso está relacionado à queda de cabelo. Então, tem pacientes que falam, doutora, meu cabelo está caindo muito. Aí de primeira eu já pergunto, tá passando por alguma situação mais difícil, mais delicada? Primeiro verifica se existe um estresse ali. Exatamente. A questão emocional. Porque querendo ou não, a gente em época de pandemia, né? Quem não fica estressado, preocupado com a situação atual? E aumentou a demanda nessa época? Aumentou bastante. Aumentou bastante. Até porque, associando um pouco, porque eu falo que a medicina é super multidisciplinar, né? Sim. A questão dos remédios psiquiátricos, ansiolíticos, eles também acabam fazendo cair um pouquinho o cabelo. Olha então, só. E teve um problema, né, pontual de ansiedade, lógico, exatamente, natural. como Muita não, gente, né? assim, na pressão, na incerteza, na questão da sua própria vida, como uma questão financeira que muita gente foi atingida. Então, é algo também que você fala, como não, né? Como acontece, não? Mexeu com muita gente e, infelizmente, reflete no cabelo, que é algo tão importante, o cabelo, nosso cabelo é tão importante, né? Muito importante. Eu acredito que seja um prazer imenso quando a pessoa chega lá no seu consultório depois que fez o implante ou recuperou de alguma outra forma o cabelo. A pessoa realmente fica feliz. O que eu mais escuto dos pacientes que eles relatam quando relatam uma certa melhora, eles falam assim, doutora, o meu cabeleireiro perguntou o que eu fiz na minha cabeça, ou eles falam, meu amigo falou que eu pintei meu cabelo, mas eu não pintei, ele tá mais denso, tá mais volumoso, eu tô amando, então isso é muito satisfatório. Doutora, para cabelo branco não existe nada ainda, né? Ainda não existe. Não existe Ela nada. falou que pintou o cabelo, eu falei, oi, né? Não existe ainda, gente. Doutora, além da tricologia, ser algo que eu percebi que você ama, né? Sim. Algo que realmente te move, você gosta muito dessa especialidade, ajuda muita gente e é algo muito importante, mas você faz um procedimento que é muito importante e uma grande maioria de pessoas vai precisar em um momento da vida, que é a é melhor a doutora falar. Blefaroplastia. Blefaroplastia, Exatamente. Que é o acúmulo de... Quando tem a blefaroplastia, ela é quando tem excesso de pele na região da pálpebra ou superior ou inferior. Podemos falar sobre isso? Podemos. Nós vamos chamar o terceiro bloco, então. É bem rapidinho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta com mais doutora Ana Cláudia Nunes. Estamos de volta hoje, 3 blocos, porque o assunto merece, né, doutora? Tá rendendo bastante. Demais. Nossa, falar, lógico, do cabelo é algo muito importante na nossa vida. É algo que mexe com a nossa autoestima. E é muito bom ver que existem muitos estudos, que tem muitos recursos, que a gente realmente pode se utilizar, né, para ter aquele cabelão forte. Com certeza. Né, só valorizando nossa imagem, porque valorize muito, né, doutora? Muito. Faz a autoestima melhorar, rejuvenesce, tanto para homem quanto para mulher, então o resultado é incrível e muito satisfatório. Falando de rejuvenesce, com certeza, com o passar dos anos o cabelo diminui para todo mundo, não é verdade? Não tem jeito, né? Acaba acontecendo. Mas tem que ir na tricologista que fala? Exatamente. Tricologista, que realmente você vai ter aquele cabelão por mais tempo, não é verdade? Com certeza, gente, vamos lá. Doutora, falamos aí no final do bloco anterior desse procedimento, que é essa cirurgia de pálpebra, né? Retirada de excesso de pele. Exatamente. Muitas pessoas vão precisar se utilizar não só por uma questão estética. Não, muito pelo contrário. É uma questão realmente, né, de qualidade de vida funcional, né, doutora? Exatamente.
Muitos pacientes procuram a gente para falar que ou porque está com muito peso na pálpebra superior, ou porque o campo de visão, que é a região lateral, está um pouquinho acometido por causa do excesso de pele da pálpebra. E nesses casos, a gente indica a cirurgia de blefaroplastia superior, que é a cirurgia de pálpebra superior, para fazer a retirada desse excesso de pele. Tem alguns pacientes que também procuram por questão estética, que rejuvenesce muito o olhar. Rejuvenesce muito? Muito. Já adorei. Fica incrível o resultado, e não só da pálpebra superior, mas a inferior também a gente acaba retirando para agregar, né, o resultado, para ter um resultado bem bacana. Então o olhar, levanta o olhar, exatamente, né? Tipo, e já proporciona uma melhora, né, na questão funcional, como a doutora falou. Exatamente. Geralmente, né, atualmente, inclusive, a gente escuta muito sobre o Botox. Aí os pacientes vão até mim para falar, doutora, será que se eu fizer um Botox ele vai melhorar? Levanta. Então, ele levanta, só que em certos casos o Botox ele é contraindicado para pacientes que têm muito excesso de pele. Por que, doutora? Porque, querendo ou não, ele usa a musculatura da fronte, da testa, para abrir o olhar, certo? Sim. E querendo ou não, se a musculatura, o Botox, ele paralisa o músculo. Ele paralisando a região da fronte, a região da testa, acaba acometendo, né, na hora do paciente abrir o olhar. Então, tudo tem uma ligação com a outra. Então, tem que ser bem indicado a toxina botulínica e a cirurgia de pálpebra. Então, assim, eles têm que estar em conjunto? Exatamente. Ou tem casos que dá certo e tem casos que não dá certo? Não, eles têm que... Não, tem casos que o paciente não pode fazer o Botox. Sim. Porque tem muito excesso de pele. E aí, paralisando, ele realmente vai ter a queda. Paralisando a região da fronte, da testa, ele acaba dando um peso no olhar. Entendi. E acaba cometendo mais ainda o campo de visão. Agora eu entendi, entendi a situação. Realmente gera essa situação, porque às vezes as pessoas acham que vai levantar, né? Porque levanta a sobrancelha, às vezes. Ele levanta, o Botox, ele arqueia a sobrancelha, Sim. mas tem alguns casos que ele não consegue um resultado tão bom para abrir o olhar e melhorar o campo de visão, né? Entendi. Então, doutora, como que acontece? O procedimento é uma cirurgia? Tem que ser no centro cirúrgico? No centro cirúrgico? Pode ser feito na própria clínica? Como é que funciona? É uma cirurgia simples, pode ser realizada na clínica mesmo, junto com o anestesista, né? Ele acompanhando, monitorando de perto. Sim. Mas é um procedimento com anestesia local. Então, Olha é muito só. tranquilo, muito satisfatório. O paciente... a qualidade de vida melhora demais, além do olhar, né, ficar mais jovem, ficar mais bonito. E tem casos, por exemplo, igual eu te falei, da bolsa de pálpebra inferior, Sim. que a gente retira, né, querendo ou não, a gente vai envelhecendo. Sim. E uma super novidade, não é novidade, mas é o que eu sei e eu gosto de falar para os pacientes, é que a primeira coisa que envelhece no nosso rosto, quando a gente... passando dos anos, é a região da pálpebra, porque ela é a pele mais fina do nosso corpo. Olha só, então, doutora, eu não tinha essa informação. Tanto a superior quanto a inferior? Por isso que quando você vai envelhecendo, a pálpebra ela vai ficando mais fininha, vai acumulando excesso. Sim. A pálpebra inferior, a musculatura, ela vai ficando mais frouxa, a bolsa de gordura vai ficando mais protusa e tudo tem uma relação com a outra. E olha, e é simples então fazer a cirurgia? Qual que é o procedimento? Tem que fazer muitos exames? Qual que é a preparação? A gente faz exame de rotina, né, com um cardiologista, um pré-operatório ambulatorial, exame Tem que de ser sangue. feito todo esse procedimento. Todo procedimento cirúrgico não deixa de ser uma cirurgia, né? A gente solicita... Vai ter anestesia. Exatamente. O anestesista, ele pede sempre Sim. o pré-operatório. risco cirúrgico, exatamente, né? o risco cirúrgico para poder realizar o procedimento. Porque eu já tive também pacientes que o cardiologista não liberou. Não liberou? Não liberou. Ele estava com a pressão super alta e não deixou. Eu falei, ai, meu Deus. Pressão é complicado mesmo. Exatamente. Doutora, e a realização do procedimento dura quanto tempo e a pessoa pode ir para casa? Exatamente. O paciente não fica internado no hospital. Ele faz a cirurgia, que é em média de 1 hora, 1 hora e meia. Né, opera, vai para casa com os curativos, não fica com o tampão dos olhos, não fica com os olhos fechados, vedados. Nossa Senhora! Exatamente, não fica com os olhos vedados, nem nada do tipo. Sim. Depois de 3 dias,
A cicatrização da região da pálpebra é muito boa por ter a pele bem fininha. Ele já começa a poder ter uma vida normal a partir do 3º dia. Tipo, trabalhar, exatamente. sair de E depois casa. de 7 dias, a gente retira os pontos. Olha só, muito realmente é tranquilo e não precisa ficar com excesso de pele, né, doutora? Não precisa. Hoje em dia não mais. Mas não é que mais. tudo que as pessoas acham que é feito na região dos olhos, eles acham que realmente vai ter um hematoma muito grande, um inchaço muito grande. Exatamente. Vai requerer, assim, muito tempo para você voltar à sua vida por causa da questão estética, né? Do hematoma, de lidar do edema. com o seu dia a dia. Exato. Principalmente quem trabalha com a imagem, quem também está preocupado com a estética, trabalha com a imagem. Hoje, Instagram, não é verdade? Exatamente. Então, a recuperação é tranquila. É super tranquila. 15 dias, então, está... Tá 0. Olha que maravilha. Óbvio que tem alguns pacientes que, igual você falou, 15 dias é o máximo, que eles ainda continuam inchados. Mas eu costumo dizer que 7 dias ele já vai estar bem melhor, já vai estar, o edema já vai ter melhorado bastante, o hematoma também já vai ter cessado, então é bem tranquilo. Indicação é só na consulta mesmo, olhando já está sobrando um pouquinho de pele, já é necessário. Exatamente. Os pacientes, às vezes, eu estou fazendo o exame de rotina, eles nem perceberam que eu estou reparando a região da pálpebra. Eu falei, e aí, o que você acha da gente fazer a cirurgia? E eles ficam apaixonados pelo resultado, porque melhora muito a qualidade, né, da visão, porque mexe com o campo de visão. Sim. Doutora, eu nem tinha o conhecimento que o oftalmologista que fazia essa cirurgia. Exatamente. Eu achava que era o cirurgião plástico. Ele faz também, Sim. mas a gente realiza bastante, porque uma das principais queixas é o campo de visão, não é tanto a estética. Eu creio que quando ele procura o cirurgião plástico, seja por questão estética. Sim. Né? E quando ele procura o oftalmo, ou às vezes ele nem sabe que ele tem o excesso de pele, mas a gente já vê que futuramente ele vai ficar com essa dificuldade de visão e a gente já indica a cirurgia. Doutora, e o tempo de validade, diríamos assim, é uma questão que varia pela pessoa, do envelhecimento em si. Tem pacientes que com 30 anos já têm um excesso de pele, já começam a se incomodar, a gente já indica a cirurgia. E se futuramente quiser fazer novamente, não tem problema nenhum, porque querendo ou não, o nosso rosto ele envelhece. Sim. Né? É normal, a gente perde estrutura óssea, perde a questão de gordura facial, musculatura facial, vai dando uma afrouxada, os ligamentos, tudo vai, a gente vai envelhecendo, isso é normal. Natural. E temos que envelhecer, né? Exatamente, então fazer a cirurgia com 30, não é questão de, não, mas eu não sou muito nova para fazer com 30 anos. Não, é porque às vezes estética. A mulher acha, nossa, será que eu já não estou exagerando? Tá cedo ainda? Exatamente. Aí eu faria com mais tarde, com 40, 50, 60, entendeu? Exatamente. Às vezes elas querem fazer mais pra frente pra não fazer. Mas se é uma coisa que incomoda tanto, dá pra fazer antes. Sim. E se precisar, a gente tira depois não também. Não tem nenhum problema você fazer com 30 e se precisar fazer com 40, fazer de novo. Pode fazer, não tem uma contraindicação. A gente retira, né, a pele, o essencial que tem que tirar, não retira demais, porque querendo ou não, a pálpebra ela tem a função de proteger o globo ocular, né? Sim. De proteger a nossa visão. E a gente não mexe no globo ocular durante a cirurgia. Fiquem tranquilos que não tem riscos de cegueira, né? No caso da nossa cirurgia, dos oftalmos fazendo, porque, querendo ou não, é uma coisa bem minuciosa. Dos cirurgiões plásticos também não tem risco, né, de fazer. Ele nem mexe, no globo ocular, porque são regiões diferentes. A pálpebra é uma região e o globo ocular é outra região. Então não interfere. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, não tem risco. Porque a região do olho é sensível, todo mundo muitas tem. Muitas pessoas têm medo. E tem alguns casos que sim, a gente atende algumas complicações, óbvio. Acontece. Claro que existe, como queloide, como às vezes retirou muita pele da região da pálpebra e o paciente não faz a oclusão dos olhos e aí dá uma doença chamada síndrome do olho seco, que é o olho que fica muito ressecado. Como se ele não fechasse, doutora, direito? Exatamente, e causa um lacrimejamento essencial, que é ele ficar lacrimejando o olho o dia inteiro, como se ele tivesse sentindo um pouco de secura nos olhos, né? Porque o olho ele não consegue ocluir 100%. Seria como se fosse uma proteção por não fechar? Exatamente, por ele não fechar, né?
ele não Ele lacrimeja. Ele lacrimeja, é como se o olho estivesse sentindo falta de uma lágrima, porque o olho não fecha, né? Entendi. Não oclui 100%. Doutora, a cicatriz, no caso, fica na sobrancelha? Não, a cicatriz fica no sulco da pálpebra. É quase imperceptível, nem dá pra ver. E os pontinhos que a gente faz na região da pálpebra, né, pra poder fechar a sutura, fazer pra fechar tudo certinho, Sim. é da finura. Olha pro seu cabelo agora e vê como é o seu cabelo. Olha a finura, é desse jeito. O fio que a gente faz a sutura é da finura de um fio de cabelo. É muito fininho. Então, a cicatrização é muito boa e é no sulco da pálpebra, então nem dá pra ver. Então é algo assim que fica imperceptível. Imperceptível. Só colhe frutos tanto da questão estética, né? Com certeza. Como da questão funcional, que você se sente muito melhor. E principalmente a questão funcional, porque para enxergar fica muito melhor, dá uma Abre a qualidade... vida de novo, né? Abre a vida de novo, melhora demais. Doutora, eu adorei nosso eu bate-papo, que adorei sua agradeço. presença, adorei as informações. Eu acho que são informações que realmente são impactantes na vida de cada pessoa. E é muito importante a gente passar essas informações que existem todos esses procedimentos para as pessoas viverem melhor, não é verdade? Exatamente. Acho que é isso que a gente busca. E você pode ter certeza que hoje eu tô passando uma informação para você, mas pode ter certeza que amanhã já mudou, já é uma coisa nova, porque igual eu te falei, a medicina ela tá em constante evolução e cada dia um artigo, tudo é muito novo. Isso é maravilhoso, Maravilhoso, na verdade. graças a Muito Deus. mais recursos para a gente se Muito utilizar melhor. e viver melhor. Exatamente. Doutora, foi um prazer te receber. Muito obrigada. As portas estão abertas aqui do nosso programa. Obrigada. Sempre informação com relevância na vida das pessoas nos interessa. Com certeza. E até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional que vale a pena lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.